A palavra que a gente vai falar hoje é uma coisa assim, é uma temática que, bom, creio eu, que pega em todo mundo. Isso aqui já aconteceu com todo mundo. Ou se não, você vai conhecer uma pessoa ou conhece uma pessoa que já vivenciou, já passou por um drama como esse, que é a ansiedade. Então, se você não conhece alguém, talvez hoje você, quando acordou, se olhou no espelho e conheceu uma pessoa que é ansiosa. Porque a gente, durante essa peregrinação que estamos tendo aqui em vida na Terra, passamos por diversas tribulações. Uma delas é a ansiedade. E é uma coisa que, não sei vocês, mas muitas vezes a gente não consegue controlar ou dominá-la. Assim, parar de sentir. Não quero mais sentir. É uma coisa que foge. É a mesma coisa da gente mandar o nosso coração aqui parar de bater. Para de bater. A gente não manda, tá entendendo? Então, esse sentimento, que é a ansiedade, é uma coisa que, vocês estão vendo, foge ao nosso escopo de ordenar ou mandar ele parar. A gente, como homem aqui, físico, todo mundo aqui, não conseguimos tirar. Arranca isso. Não quero sentir. É uma coisa que perdura aí muitas vezes no nosso coração ou na nossa mente. E como um texto, é muito legal ver e saber que Jesus, enquanto homem aqui na Terra, passou por todos os sentimentos humanos. Todos eles, sem exceção de nenhum. É a dor de luto, é a dor física, é a dor sentimental, é a dor emocional. Jesus pegou todos eles, inclusive a ansiedade. Mas a gente vai estudar aqui, nessas leituras que vamos fazer, e ver como o Senhor Jesus driblou esse sentimento, como ele se esquivou disso, porque veio, e veio forte. A gente vai ler essa passagem. E como o Senhor saiu dessa? Por quê? O Senhor Jesus é o maior exemplo que a gente tem como homem aqui na Terra. Se tem uma pessoa que você quer se espelhar, é no Senhor Jesus. Em mais ninguém. Porque todos nós somos falhos. Todos nós estamos com o coração sendo tratado em muitas coisas ruins que somos e que fazemos. Então a gente não pode ser um exemplo, sejam igual a fulano, seja igual a cicrano. Não, seja igual a Jesus. Jesus é a nossa referência. Tem muitas pessoas que estão com a caminhada muito mais próxima. Então, é legal observar? É legal, mas Jesus é o nosso norte. Então vamos ver, baseado no que ele fala aqui, em algumas explicações que ele nos ensina, como que a gente lidar. Qual a forma sábia de a gente passar por esse sentimento, porque esse sentimento é uma coisa também que do nada acontece, do nada a gente fica assim, do nada, de um dia para o outro, recebe uma notícia, o nosso coração já começa a se estremecer. A gente pode estar todo mundo caladinho, tudo bem, minha vida está ótima, tal, e do nada aparece esse sentimento. Então a gente vai aprender, vamos estudar, vamos saber e entender como que o Espírito Santo vai falar, vai tratar isso no nosso coração. Amém? Abram comigo então no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus escreveu. É uma passagem muito conhecida, que é Mateus 5, 6 e 7, que fala do Sermão da Montanha, né? Jesus sobe lá para dar um sermão nas pessoas lá, e a gente vai ter como referência esse sermão. Abram no Evangelho segundo Mateus escreveu, no capítulo 6. No capítulo 6. Bem, eu aguardo todo mundo abrir, inclusive você que está na live, abre comigo aí também. Beleza? Eu vou esperar todo mundo para a gente fazer essa leitura junto. Beleza. Mateus 6, vamos lá para o versículo 25. Então, capítulo 6, verso 25. Todo mundo aí abriu? Todo mundo na live também abriu? O meu título diz assim:
a ansiedade e solicitude pela vida. Vou ler alguns textos e a gente vai estudando, vai aprendendo aqui o que Jesus fala sobre isso, certo? Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Até aqui, até aqui. Olha só como Jesus já introduz aí essa temática. Por mais, não permaneceis, não ficais ansiosos. Por quê? É só vocês olharem a minha criação, pessoal. Poxa, vocês são meus filhos. Propriedade, como a gente leu na escola bíblica, né? Propriedade exclusiva minha. E vocês veem as aves, elas voam, elas vivem, elas não semeiam, elas não trabalham, elas estão aí. Porventura falta alguma coisa para elas? Vocês não veem elas crescendo, multiplicando todos os dias da vida dela? Por acaso eu sou pai, por acaso eu deixo elas com fome, eu deixo elas desamparadas, eu deixo elas inseguras? Não. Estão percebendo como Jesus já está começando. Ele já está mostrando que, pessoal, vocês são minhas ovelhas, vocês são meus filhos. É claro que vocês valem muito mais do que essas aves. Não é mais importante o teu corpo do que o que você está vestindo? Não é mais importante, ele coloca outro comparativo aqui, cadê? Não é mais a tua vida, não é mais importante a tua vida do que uma comida, do que uma bebida? E vocês às vezes anseiam, será que eu vou ter amanhã? Será que eu não vou ter amanhã? Mais vale a vida, mais vale o teu corpo do que todas essas coisas que nos preocupam. É uma preocupação da seguinte forma: o que eu vou fazer amanhã? Será que eu vou ter meu prato de almoço? Será que eu vou ter meu prato de janta? Será que eu vou ter um café da manhã? Essa roupa, será que vai durar até amanhã? Será que? Olha quantos serás, quantas dúvidas, quantas perguntas que nos afligem. Mas vamos continuar e ver ainda o que mais Jesus fala. A gente parou no 26, vamos para o 27. Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Lá vem Jesus nos ensinar, nos explicar aqui mais uma coisa. Olhem para as plantas, olhem para os lírios, olhem para as flores. São lindas, são belas, são coloridas, nascem, crescem, reproduzem. E é uma planta, nem se mexe, fica ali. Mas eu dou todo dia o sol para ela, todo dia eu dou a água para ela, todo dia eu dou o sustento para ela. Quanto mais vós que sois meus filhos, quanto mais vocês que valem muito mais para mim, valem muito mais ao ponto de eu ter entregado Jesus Cristo, que eu olhei para cada um de vocês e amei. Falei para Jesus descer, cumprir a missão, ser humilhado, morto no madeiro, porque eu olhei nos olhos de cada um de vocês e amei vocês. Poxa, vocês não estão entendendo o valor que tem a vossa vida para mim, nas palavras de Deus? Ele está falando aqui: eu, contudo, jamais desampararei, eu, contudo, jamais deixei faltar sequer um dia. Olha só, tem pessoas aqui na live com 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. E tá aí, Jesus os sustentou todos os dias da tua vida, sem sequer faltar com um dia da tua vida. Todos eles estão bem supridos pelo Senhor Jesus.
Então a gente começa a enxergar o valor que o Senhor tem ao olhar para a gente. A gente está vivo pela misericórdia e a graça dele. Então existe sim um valor perante Deus. Qual a razão dele ter criado a gente? Não é isso? Porque nos ama. Nos ama. A prova do amor está quando ele enviou seu Filho Jesus Cristo na nossa vida, para nos salvar. Mas vamos continuar ainda. Aqui algumas coisas que ele vem falando. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Guardem esse pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com o que a gente vai se vestir? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal. Então, Jesus, como mestre, como um pastor, nos dá um primeiro puxão de orelha. Ô homem, tua fé é tão pequena. Você não vê essa grandiosidade que tem no meu poder, que tem no meu nome, que tem ao você me reconhecer como seu pai? Você não enxerga isso? É muito pequenininho isso para você considerar como verdade na tua vida? Vocês têm pouca fé. Você fala, tá, Jesus, tudo bem, eu aceito, eu acho que eu tenho pouca fé mesmo, mas o que eu faço para ter mais, então? Para eu estar num nível mais perto de ti, para eu estar com um relacionamento muito mais próximo de ti. Oração, palavra, estudo. Já dizia Jesus, meu povo padece porque não conhece as Escrituras. A gente, me incluo nessa, conhece muito pouco disso aqui. E temos anos de vida vividos, conhecemos pouquíssimos, pouca coisa até na nossa memória. Se a gente for memorizar algum versículo, a gente vai lembrar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que mais? Estão vendo? Estão entendendo o quão a gente está distante do nosso precioso Pai? Por isso é que esses sentimentos volta e meia acontecem no nosso coração. Porque a ansiedade nada mais é do que a gente se antecipar a alguma coisa que vai acontecer no futuro. E essa antecipação, eu olhar no hoje, eu posso sofrer hoje. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Será que eu vou ter comida? Será que eu vou ter um trabalho? Será que vai acontecer alguma coisa com minha família? Será que? Ou seja, eu estou sofrendo no dia de hoje, sendo que eu nem sei o que vai acontecer amanhã. Ansiedade é isso. É a gente antecipar sofrimentos. É a gente antecipar muitos problemas no dia de hoje. Mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E às vezes, chega o amanhã e nem acontece. Então estão entendendo que a gente sofreu à toa? Muitas das vezes a gente se antecipou num sofrimento maligno que não te deixou dormir, que não te deixou preocupado com tua família, com todo mundo. Quando chega, nem aconteceu. Estão entendendo? Ou, se de fato acontecer, você vai sofrer agora 2 vezes, porque está acontecendo. Então você sofreu antes por estar imaginando, perturbado, não dorme, não isso, toma remédio e faz o que for. E quando acontece, você sofre mais ainda. Ou seja, a ansiedade já te deixou fraco com antecedência. Quando você chega na guerra, você já vai chegar cansado. Você não vai chegar para enfrentar frente a frente o problema, não. Você já foi desgastado no caminho para quando bater cara a cara com o problema, com a situação,
Você já está cansado de lutar. Estão entendendo a malignidade que é esse sentimento no nosso coração? É uma malignidade, ela é muito prejudicial ao nosso organismo, à nossa vida, assim como a nossa vida para com Deus. Por quê? Homem de pequena fé, vocês não estão crendo? Vocês não estão reconhecendo, lembrando que eu sou o pai de vocês? Vocês não estão lembrando que foi eu que enviei Jesus Cristo por amor de vocês, de cada um de vocês? Porque eu tomei sobre mim o teu pecado? Vocês não estão lembrando disso? Ou seja, incredulidade está nos afastando do nosso próprio Pai. Um maldito sentimento que perturba a nossa mente, o nosso coração, para nos afastar dele. Entenderam? E algumas coisas... Deixa eu abrir aqui. Algumas coisas que a ansiedade nos causa é o seguinte. Tudo bem, Natan, eu já entendi que eu sofro antes e já chego cansado no problema quando eu tiver que resolver. Mas a ansiedade, ela tem um poder também de pegar um problema que é deste tamanho e fazer com que a sua cabeça, os seus pensamentos, pensem que é o fim do mundo. Pensem que acabou todas as minhas alternativas, acabou todas as minhas oportunidades, não tenho mais chance de nada. Por quê? A ansiedade, ela amplifica de uma forma gigante o que a gente tem vivido de ruim. Caramba, se a minha preocupação é o que eu vou comer amanhã, agora eu já fico preocupado. O que eu vou comer? O que minha esposa vai comer? O que meu filho vai comer? O que meu pai? O que minha mãe? O que meus irmãos? O que... Pronto. E isso só vai amplificar, só vai aumentar. E essa perturbação é uma coisa que afeta muito o crente e o não crente. Eu falei para vocês, Jesus viveu por todos esses sentimentos, inclusive a ansiedade. Vamos ler aonde que ele viveu isso? Alguém chuta aí aonde que Jesus passou por um momento de... não sei. Eu quero... Alguém chuta, não? Não? Então abram aí comigo. Em Mateus mesmo, no Evangelho de Mateus aí. Vamos lá no capítulo... Cadê? No capítulo 26. Então a galera da live abre aí comigo também. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Abriram? Todo mundo abriu? Como é que tá a live? O pessoal tá comentando? Não? Então, capítulo 26. Jesus no Getsêmani. Será que teve ansiedade ali? Vou resumir basicamente aqui para vocês o que é Jesus no Getsêmani. Getsêmani era um jardim, tinha lá. E Jesus, a cada dia da vida dele, estava mais próximo de chegar aonde? No madeiro, na crucificação, ou seja, na morte dele. Jesus sabia que isso ia acontecer, porque essa era a missão dele. Eu vou na terra, vou padecer tudo isso e sei que vou morrer na cruz. Ele já sabia, já tinha sido revelado a ele. Mas entendam, à medida que os dias vão passando, vai passando dia a dia, ele está mais próximo desse problema, dessa dificuldade aí na vida dele. Seria dores físicas, humilhações. Então, Satanás, o inimigo das nossas almas, já o vem espetando, vamos colocar assim. Lança uma flecha inflamada de Satanás para causar perturbação. Lança aquilo, coloca Jesus em intriga, coloca Jesus nisso, coloca Jesus... E todas elas o Senhor vai livrando Jesus. Vai livrando, de todas elas o Senhor vai livrando. E Jesus tinha muita sabedoria. Até que chegou Jesus no Getsêmani, que é esse jardim. Foi lá Jesus com mais 3 discípulos com ele. Então eles foram no jardim para quê? Para orarem,
Então já pegamos uma ideia aí. Jesus foi para o jardim para orar. E quando ele chega lá com o jardim, ele fala para os discípulos ficarem aqui num canto, ele vai no outro canto, começa a orar. Uma das frases, das palavras que Jesus fala, que é muito importante, todas as palavras que Jesus falou na Bíblia. Então, quando você vê e disse Jesus e falou Jesus, elevem a importância disso. Mas vamos descobrir agora o que ele falou nesse momento que ele saiu reservado ali para orar. Vamos ver. No capítulo 26, verso 36. Vamos ver. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, apóstolo Pedro, e 2 filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se e a angustiar-se. Então, ele já está orando lá, e nessa oração começa um sentimento de tristeza, começa agora um sentimento de angústia, porque ele está às vésperas do momento chave, que é a parte da crucificação dele. Então ele já fica angustiado, já fica... ai, meu Deus, me tira dessa, Senhor. Ele começa ali a sentir a pressão e a ansiedade. Mas vamos lá. Versículo 38. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade. Até aqui. Entendam essas frases que são muito importantes na boca de Jesus ter saído isso. Ele está pedindo a Deus, meu Pai, por favor, se for possível, Pai, eu não quero passar por isso não. Eu sei que a minha missão é essa, que tudo, mas é muito para mim. E na sequência, ele fala: contudo, seja feita a tua vontade. Aí você para e pensa: poxa, num momento de oração, a pessoa começa a se entristecer, começa a se angustiar, começa a falar para Deus: Pai, eu não quero cumprir esse ministério na minha vida, eu não quero fazer essas coisas, eu vou sofrer muito. Se possível, meu Deus, me livra disso. Quantas orações a gente já não fez? Me livra, Senhor, disso. No entanto, seja feita a tua vontade. Então, no momento da oração, é muito importante isso para a gente aprender a lutar contra esse sentimento. Jesus está cheio de ansiedade por causa que está chegando a hora dele morrer. Está chegando essa hora. E exatamente no segundo que ele fala para Deus passar esse sentimento, é no mesmo segundo que ele fala para Deus cumprir a vontade dele, que é a mesma coisa eu pedir para Deus: Senhor, por favor, me livra desse mal, mas me coloca também para enfrentar esse mal. Eu estou pedindo para livrar ou eu estou pedindo para enfrentar? Que faça-se a tua vontade é que você enfrente isso. A minha vontade é que você passe pela morte de cruz. Essa é a minha vontade. É orar a Deus: Senhor, me livra e me prepara. Estão entendendo? Por quê? Essa é a ação do Espírito Santo. A gente, quando está em um momento de oração com Deus, o diabo que está ao nosso derredor, está à nossa volta, ele está furioso para que a gente não faça isso, para que a gente não mantenha esse contato. E ele vai lançando flechas inflamadas para que a gente desista, para que a gente pare, para que a gente não continue. Mas é ao mesmo tempo que o Espírito Santo também está do nosso lado e está dentro de nós e fala: filho, não, você tem que continuar, porque você tem que lembrar,
Você tem que lembrar que você tem um Pai todo-poderoso, que você tem uma missão. Estão entendendo esses 2 segundos da nossa vida? Porque ao mesmo tempo que a ansiedade bate no nosso coração, é ao mesmo tempo que o Espírito explode um vigor, uma força capaz de você negar o que você acabou de falar. Senhor, me livra. Mas, meu Deus, me faça enfrentar. Faça a tua vontade. Quantas vezes a gente não já orou, né? Meu Deus, cumpra a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Na vida de Jesus era cumprir a missão. Mas e na nossa? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a gente permanecer firmes na igreja, na comunhão dos irmãos, ou a vontade de Deus é a gente ficar em casa e distrair, redes sociais, etc. O que vocês acham? Assim, achismo, não tô batendo o martelo não, achismo. Você acha que se o nosso pai estivesse aqui presente fisicamente, o que ele iria nos aconselhar? Então estão entendendo que, no profundo, a gente muitas vezes sabe o que Deus quer da nossa vida? No profundo, a gente sabe que a gente tem que manter uma caminhada firme com Deus, porque senão é fácil de eu desviar, é fácil de eu pisar fora da rota, fora do caminho. No profundo, a gente entende, porque a gente sabe que Deus é bom e Ele quer o melhor para a nossa vida. E muitas coisas a gente também sabe que é mal, mas a gente pode escolher. E às vezes a gente escolhe o lado mal. Estão entendendo? E continuando, versículo 40. Cadê? Versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Guardem isso. Tomando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. A segunda vez, Jesus ora as mesmas palavras. Se possível, passa de mim. Estão entendendo a gente orar 2 vezes a mesma coisa? Ali no mesmo momento? Aí na sequência, vamos lá. 43. E voltando, achou outra vez os discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Aí aquela história onde Judas começa a vir e acontece a traição. Mas vocês estão entendendo o que a ansiedade gerou em Jesus Cristo? Ao ponto dele orar 3 vezes as mesmas palavras. A gente pegar, orar: Senhor, cura essa pessoa em nome de Jesus. Aí eu vou lá de novo: Senhor, cura essa pessoa em nome de Jesus. Ou seja, Jesus queria muito ser livrado desse mal, mas ao mesmo tempo o Espírito estava preparando ele para enfrentar esse mal. Assim acontece com a gente, quando esse maligno sentimento tenta contra a nossa alma, tenta contra a nossa vida. Principalmente em questões profissionais, em questões matrimoniais, em questões que a gente se depara e: se eu fizer isso, o que vai acontecer? E dúvidas. Tudo isso é gerado por esse maldito e maligno sentimento que nos abate, que nos faz muitas vezes nos distanciar da presença do Senhor, porque a gente ansia isso para o mau caminho. E também Jesus, nas suas doces palavras, gente, ao quê? A vencer. Aí tu fala: tá, então na Bíblia, você tá falando, Natan, então na Bíblia tem uma passagem, tem um estudo, tem alguma coisa que fala como a gente passa por esse sentimento, enfrenta esse sentimento? Tem uma palavra escrita aqui
que é um reforço espiritual para nossa fé, porque já sabemos que temos pouca fé, porque sentimos isso. Mas vamos então entender como agora a gente vence e passa por esse sentimento. Abram comigo aí na primeira carta que Pedro escreveu. Primeira carta que Pedro escreveu. O pessoal da live também estão comentando? O que colocaram? Conceição. Um beijo, Conceição. Amém. Amém, Ditão. Vamos lá. Primeira carta que Pedro escreveu. Abram comigo no capítulo 5. Vamos ver lá. Primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 5. E o versículo é o versículo de número 6. Vou ler esses dois aqui e entendam comigo essa resposta que Deus nos dá, que Deus nos ensina. A gente está aprendendo, não é? Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja dado domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então a gente acaba de aprender o quê? Tangente a esse sentimento. Lançando sobre Ele a nossa ansiedade. Ou seja, crendo nele, firmando os nossos passos numa rocha firme, que é Ele. Ah, Natan, mas eu tô vivendo esse sentimento hoje. Por acaso eu tô aqui e tô sentindo isso. Senti essa semana. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Ótimo, é ótimo. Quando isso acontece é ótimo, porque aí a gente entende que é tipo uma flecha direta aí pro teu coração. Amém. Firme os teus passos nas santas palavras que estão aqui. Porque você viu, no final, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ué, vocês esqueceram disso? Vocês esqueceram que é Deus que tem cuidado de vocês? Vocês esqueceram que tudo acontece e está debaixo da sua poderosa mão? Nada mudou? Nada mudou para Deus? Nada mudou? Até então por que eu tô passando por esse sentimento? Por que tá vindo? Assim, eu não quero sentir, mas vem. O diabo, como um leão, ruge ao seu derredor, esperando o momento de te devorar, esperando o momento onde, de ansiedade, isso passe para uma depressão. De uma depressão, isso passe para a morte. Ele tá ali e ele quer isso. Então, a palavra, para nós, cristãos e não cristãos, é que mantenham-se vigilantes. Esse maligno sentimento pode tocar o teu coração no momento de fraqueza, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, homem aqui cumprindo o seu chamado, estava o espírito completamente pronto, mas ele sabia que a carne dele era fraca. Ele sabia que ele podia orar ao Pai e falar: Senhor, passa de mim esse cálice. Ele podia fugir, ele podia correr, ele podia sair fora. Mas automaticamente o Espírito vai lá e fala: enfrenta, domina o seu próprio corpo, domina os teus sentimentos. Se tiver que abdicar de algumas coisas, abdiquem de tecnologias, abdiquem de coisas que te coloca aí uma vivência quase que 24 horas.
Se vocês repararem, a gente está quase que 24 horas conectado. A gente só para mesmo quando vai dormir. Mas a gente vive essas flechas, esses sentimentos, essas preocupações por causa dessas coisas que nos rodeiam. Então, uma vez que sabemos disso, temos essa ciência, enfrente isso. Enfrente. Se você quer vencer, enfrente. E lança sobre ele a tua ansiedade. É essa a lição, é esse o estudo, é esse aprendizado que o Senhor nos revela agora, para que a gente possa ter uma vida muito mais em paz. Para que a gente possa se preocupar. Às vezes pode causar isso, mas que a gente sempre lembre que o Senhor dos altos céus te olha e Ele te ama. Ele te ama, Ele nos ama muito, muito. Não é à toa que Ele mandou o seu Filho, a sua preciosidade, como diz na Bíblia. Ele mandou a sua preciosidade, a sua pérola. Deus mandou a sua preciosidade por amor da gente, porque Ele te olhou e Ele te amou. Ele te quis. Ele te quis olhar e falar: vocês são povo exclusivo meu e de mais ninguém. É meu. Então que isso seja uma lembrança no nosso coração e que a gente saiba que tudo isso aqui que a gente estudou, que a gente leu, só pode acontecer. A forma da gente vencer, a forma da gente enfrentar isso, pelo intermédio de Jesus Cristo. Pelo intermédio de Jesus Cristo. Então, um passo que a gente tem que dar para com Deus é: Jesus, eu te quero mais. Jesus, eu te quero como um suficiente Salvador e único, exclusivo da minha alma. É só a ti, Jesus. Eu só te quero, meu Pai. Eu só te quero te amar. Eu te amo, mas eu quero te amar ainda mais. E essa escolher isso, é uma coisa individual. Minha mãe e meu pai não podem escolher por mim. Eu que tenho que decidir pela minha vida. É eu que traço o caminho onde eu quero pisar. A gente tem o livre-arbítrio e a gente pode escolher. Então, a minha oração, essa pregação, vos convida a tomar uma direção, um caminho. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da tua alma. E se você não conhece, se você o quer mais, se você quer tomar uma atitude hoje, você reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma, a gente tem a oportunidade, porque ainda temos tempo. Guardem-se ainda. E ainda temos tempo. Temos tempo de virar e traçar um caminho agora muito mais próximo e digno com o Senhor Jesus. Ainda temos tempo. Ainda estamos respirando para escolher. E o Senhor muito nos ama. Ele ainda te dá esse tempo. Se você, também que está nos assistindo, quiser ter essa atitude, ter uma atitude, é uma atitude porque você está escolhendo. É uma escolha sua, pessoal. É pessoal. É você e Deus, Deus e você. Se você quer tomar essa atitude hoje, reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma, o único que pode reverter os caminhos de erro da tua alma, você faça uma oração reconhecendo todas as tuas falhas, reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que é só Deus para me tirar dessa. É só Deus, não existe outro. É só Deus. Você faça uma oração a Deus, que na Bíblia também diz que todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo, esse é salvo. Então você quer ter uma certeza da tua salvação? É a gente clamar por Jesus Cristo na nossa alma. É a gente pedir Jesus em mim. Senhor, não conheço bem a tua palavra, ando mais ou menos, o Senhor sabe, o Senhor vê todas as coisas que eu faço de errado.
Mas eu sei, meu Deus, eu sei que eu preciso de uma direção, eu preciso de um norte. Eu tô todo desorientado, Pai. Minha vida tá toda errada, minha vida tá toda sem sentido, mas eu preciso. Se preciso for, eu me humilho perante Ti, Jesus. Porque eu Te quero muito, eu Te quero na minha vida para sempre, Pai. Faça essa oração, você, no teu particular. Porque aí sim, o Salvador Jesus Cristo tem poder de arrancar de cada um o pecado, colocar no corpo dele. Arranca, tira, apaga. Porque ele morreu pagando o nosso pecado. Ele morreu pagando. Então, se você quer ter essa atitude, seja sincero com o teu próprio coração. O teu próprio coração. É o momento, não é o momento, mas seja verdadeiro. A gente precisa e carece do amor de Jesus Cristo. Se você quer tomar essa atitude, reconhecendo Jesus como único e suficiente Salvador da tua alma, eu quero que você faça essa oração junto comigo. Não repetindo, mas reconhecendo os seus erros e reconhecendo que você carece e precisa muito de Jesus na tua vida. Clame por Jesus na tua vida. Amém? Eu vou orar agora. Senhor, meu Deus e Pai, aqui, Pai, está a tua santa igreja, Pai. Todos os teus filhos aqui reunidos como ovelhas, Pai. E o Senhor, o pastor delas. A gente te pede, Pai, um direcionamento da nossa alma, da nossa vida. E que o nosso coração seja muito mais verdadeiro contigo, Pai. Seja muito mais sincero. O Senhor sabe quanto a gente tem feito de errado, o quanto a gente está distante de Ti. O quanto a gente precisa, carece do Teu precioso amor, Pai. Do Teu olhar de amor na nossa vida. A gente reconhece isso, Pai. A Tua igreja reconhece. E eu te peço, Pai, que essas orações que Teus filhos estão tomando hoje, como uma forma de atitude, como uma forma de reconhecer que é somente Jesus Cristo, é somente esse caminho que pode nos tirar do caminho errado. A tua igreja reconhece, Pai. O Senhor escuta a oração dos teus filhos. Eu te peço que eles fiquem agora muito mais firmes nas tuas santas palavras, Pai. Muito mais dedicados a aprender, a saber, a te buscar, a te querer mais, Pai. E por favor, esteja com todos eles e comigo também, Pai. Nos abençoando, guardando a nossa alma, se revelando mais a nós, Pai. Por favor, veja a atitude de cada um hoje, Pai. E nos perdoe e nos guarde, Pai. Essa oração que eu te faço, te agradeço, Jesus. Amém, Pai.